Primeiro, o choque. Nós, as pessoas do século XXI, compramos ovos caipiras em supermercados, onde cada ovo é selado na casca plástica do marketing. Pagamos caro por uma naturalidade que há muito foi removida da realidade, como um gene extirpado da memória. Mas se você cavar um pouco mais fundo, sob a camada de asfalto e publicidade, lá, na terra, ainda pulsa a memória de um tempo em que um ovo de galinha cheirava a fumaça de fogão e grama fresca, em vez de alvejante e caixote de transporte. Esquecemos que há 100 anos, cada vila na União Soviética tinha seu próprio galinheiro, não como um hobby, mas como uma questão de sobrevivência. 1942. Leningrado sitiada. Arquivos nos dizem que nos arredores da cidade, em casas com janelas estilhaçadas, mulheres criavam galinhas bem nos porões. Elas secavam migalhas de pão, alimentavam as aves com cascas de batata e grama colhida nas margens de estradas congeladas. Essas galinhas salvaram crianças da fome. Na Sibéria, onde o gelo mordia até os ossos, em assentamentos perto de Krasnoyarsk, camponeses criavam galinhas Kutim Jubileu, resistentes como se fossem feitas de ferro. No Cazaquistão, nas fazendas coletivas dos anos 1950, criavam a raça Alatau, adaptada ao vento da estepe e à comida escassa. Cada ovo era um ato de resistência. As pessoas sabiam, se você tem sua própria galinha, não haverá fome. Hoje, a indústria de ração nos assegura que sem ração composta e um equilíbrio de aminoácidos, as aves não sobreviverão. Mas isso é uma mentira coberta por terminologia científica. A natureza não precisa de patentes. Por exemplo, a alfafa. A mesma alfafa sobre a qual os jornais agrícolas ucranianos escreviam nos anos pré-guerra, contém até 18% de proteína, além de metionina e lisina. Os mesmos aminoácidos que os produtores industriais adicionam artificialmente. Os carotenoides da alfafa colorem a gema com um âmbar quente. E não porque é bonito, mas porque é um sinal. A galinha está saudável, o fígado está funcionando e a imunidade está no auge. Suas folhas verdes são fotossíntese, transformada em proteína sem intermediários. Quando uma galinha come alfafa, ela recebe vitaminas A, E, K e B9. Tudo isso faz do ovo não apenas um produto, mas um concentrado vivo de luz. Mas por que não existem sacos rotulados como ração de alfafa nas prateleiras hoje? A resposta é simples e terrível. Você não pode vender o que cresce por conta própria. Você não pode monopolizar a grama sob seus pés. E é por isso que desde o final dos anos 1980, com a chegada da nova economia, começamos a ser condicionados a misturas de grãos com premixes, onde cada grama é uma marca registrada. Fomos forçados ao pensamento de que a terra é obsoleta, que é mais fácil comprar do que cultivar. Isso não foi apenas uma mudança econômica. Foi uma operação de alienação. Se você mora no cinturão central, digamos, Voronezh, Gomel, Karaganda ou Uzbequistão do Norte, janeiro não é um mês de descanso, mas um tempo de planejamento. O solo sob a neve já está respirando, e é o momento perfeito para escolher um local para uma futura horta de forragem verde. Para começar, você deve arar ou pelo menos cutucar a camada superficial do solo em um canto quente do quintal, perto da cerca, onde o sol bate primeiro após o degelo. Lá, você pode semear alfafa. As sementes são pequenas, mas resilientes. Mergulhe-as por um dia em água morna, misture com areia e semeie-as diretamente sobre a neve. Se estiver solta, a água do degelo da primavera as puxará para o solo. Não corra atrás de fertilizantes. Composto de folhas de outono é o suficiente. A natureza fará o resto. Quando os primeiros brotos surgirem, cubra a área com uma rede fina para que os pardais não se banqueteiem antes das galinhas. Em 2 meses, você já verá um tapete verde que pode ser cortado com uma foice e jogado diretamente no cercado. As galinhas mostrarão que você fez tudo certo. Elas lutarão por cada folha. Este é o instinto ancestral delas.
estabelecido quando uma galinha não sabia o que era ração peletizada. Hoje vejo muitos criadores perseguindo a velocidade dos frangos de corte, esquecendo que a saúde não é medida em gramas de ganho de peso. O verdadeiro poder está no ciclo onde a galinha, a terra e o ser humano trabalham juntos. A alfafa não apenas alimenta, ela cura a terra. Suas raízes penetram no solo, preenchendo-o com nitrogênio. Depois dela, você pode plantar de tudo, de cenouras a trigo. Esta não é apenas uma planta, é a alquimia da sobrevivência. Quando inalo o cheiro da alfafa, lembro-me das histórias da minha avó. Ela costumava dizer: "Uma galinha não come o que está morto." Naquela época, eu não entendia. Agora eu sei. A grama viva carrega a energia do sol, que nenhuma fábrica é capaz de copiar. E se em algum lugar sob a sua neve, as suas próprias sementes estiverem esperando, acredite em mim, não é apenas uma planta, é o futuro das suas aves. A natureza não pede dinheiro, ela pede participação. E se voltarmos a esta ação simples, plantar, esperar, partilhar, então os nossos galinheiros tornar-se-ão novamente uma fonte de força e independência, pois o conhecimento só sobrevive se o transmitirmos. O próximo cofre se abrirá em breve. Uma vez nos arredores da região de Minsk, na aldeia de Lapite, os mais velhos diziam: "Enquanto a galinha caminhar pelo quintal, a casa estará viva." Isso não era uma metáfora, mas uma lei da existência. Nos anos 60 das fazendas coletivas, cada quintal tinha pelo menos uma dúzia de galinhas poedeiras, e nas parcelas subsidiárias da Bielorrússia, havia galinheiros comunitários inteiros, longos e quentes, construídos sobre fogões de barro, onde as aves se aqueciam à noite e bicavam verduras selecionadas cultivadas pelos próprios donos durante o dia. Ninguém comprava ração, porque tudo o que era necessário crescia na terra. Na primavera, plantavam espinafre silvestre, aquela mesma nossa antiga variedade que hoje seria chamada simplesmente de espinafre ou armoles. Na província de Poltava, era chamado de ansarinha branca. As avós colhiam-no ao longo das valas, secavam-no e, no inverno, moíam-no e misturavam-no ao farelo. Esta verdura contém vitamina K, ferro, ácido fólico e magnésio. Tudo o que é substituído por sintéticos com os códigos E641 e E308 nas rações industriais. Mas o verdadeiro poder do espinafre está na enzima que ajuda a ave a absorver o cálcio, o que torna a casca densa, sem microfissuras. Quando plantei espinafre pela primeira vez em janeiro em minha estufa quente perto de Bryansk, o resultado superou as expectativas. No final de fevereiro, as folhas estavam prontas e assim que abri a porta, as galinhas fizeram tal alvoroço, como se uma matilha de cães felizes tivesse sido solta para passear. Elas comeram sem parar. Depois de uma semana, a gema tornou-se espessa e perfumada, e os defeitos na casca desapareceram. Este foi um experimento puro que confirmou o que nossos avós sabiam. O espinafre é um curador. Tem 3 vezes mais ferro do que o milho comum. E se você o der regularmente, até mesmo as galinhas idosas param de ter falhas em seu ciclo de postura. Mas no sul do Cazaquistão, na região do Turquestão, os antigos ainda se lembram da planta milagrosa, a nossa beterraba de folha comum ou, como era chamada nas fichas técnicas soviéticas, mangold. O que hoje é chamado de acelga suíça foi desenvolvido nos anos 1930 em estações experimentais perto de Tashkent. Esta planta suporta calor, frio e solo salino. Cada folha contém fibras, vitaminas C e PP, além de potássio, vital para o funcionamento normal do coração da galinha. Em 1974, a revista Agricultura da Ásia Central escreveu: "Quando o mangold é incluído na dieta das poedeiras, observa-se um aumento na produção de ovos de 22% e uma redução de 2 vezes na mortalidade. Tudo isso sem antibióticos, sem estimulantes, apenas verduras e água limpa. Se você mora em uma zona onde as geadas duram até março,
Não espere pela primavera. Pegue uma caixa velha, encha-a com terra misturada com humus e semeie sementes de acelga ou espinafre ali. Coloque-a em um parapeito de janela onde haja sol. Em um mês, você poderá cortar as primeiras folhas e dar um feixe por dia às aves. Esta ação simples substituirá metade dos suplementos vitamínicos nos quais muitas pessoas gastam dinheiro. E se você tiver uma estufa, é o paraíso absoluto. A umidade e o fraco sol de inverno tornarão as verduras suculentas, como em julho. A seguir, cenouras. Nos livros de zootecnia soviéticos publicados já em 1952 em Moscou, há um padrão claro. Deve-se dar pelo menos 300 iglaras de cenouras raladas por dia para cada 10 galinhas durante o inverno. Por quê? Porque o caroteno é um caminho direto para a vitamina A, responsável pela visão, metabolismo e plumagem brilhante. Hoje, nas rações compostas, ele é substituído por retinol sintético, derivado de produtos petrolíferos, mas a diferença na biodisponibilidade é de quase 5 vezes. O caroteno natural é absorvido junto com as gorduras vegetais, o que significa que atua por mais tempo e de forma mais suave. Cenouras plantadas no inverno, se semeadas em janeiro sob cobertura, crescem doces porque a raiz acumula açúcares na terra fresca. As galinhas as adoram, especialmente as ramas plumosas, com um leve amargor que limpa o fígado e o sangue. Se você notar que suas galinhas ficaram lentas, pararam de botar ou começaram a bicar umas às outras, é um sinal de deficiência de vitamina A e E. Pique algumas cenouras, misture-as com grãos cozidos ou batatas. Em uma semana, o bando ganhará vida. Mas aqui está o paradoxo. Você não encontrará sacos rotulados como ração de cenoura para galinhas nas lojas. Por quê? Porque você não pode patentear uma cenoura. Você não pode transformá-la em um produto de marca. Ao contrário de pós e suplementos, cada um com seu próprio número e fabricante. A agricultura tornou-se dependente do marketing, não da terra. Esta é a própria conspiração econômica. Complicar artificialmente o simples para vender a dependência sob o disfarce de progresso. Nas antigas fazendas da região do Volga, havia um ritual secreto. Quando a dona terminava a colheita de outono, ela cavava algumas cenouras, secava-as e guardava-as para uma semeadura de janeiro, para dar sorte. Diziam: se as cenouras brotarem na neve, o ovo de galinha terá o sol dentro. Uma crença simples, mas havia sabedoria nela. A terra não perturbada por produtos químicos responde com gratidão. Outra planta, injustamente esquecida, é o brócolis. Nos anos soviéticos, era cultivado sob o nome de couve-aspargo e considerado um vegetal decorativo. Mas pesquisas do Instituto de Pesquisa de Avicultura de toda a União em 1981, Sergiev Posad, mostraram que adicionar apenas 50 igras de brócolis à dieta das poedeiras aumenta o teor de vitamina B2 nos ovos em 40%. Esta é uma das vitaminas mais importantes para o metabolismo das proteínas e, para as galinhas, é um caminho direto para penas fortes e resistência. Aves jovens criadas com folhas de brócolis crescem fortes, com uma resistência a infecções relacionadas ao frio 2 vezes maior do que com a de alimentação padrão. Você pode semear brócolis em janeiro em células ou vasos e depois transplantá-los para o canteiro quando o tempo esquentar. Esta planta ama a umidade, mas não suporta água estagnada. Portanto, o local ideal é onde haja sol durante o dia e frescor à noite, se você fizer tudo certo. Em maio terá cabeças firmes e em junho, novos brotos que você pode quebrar e dar às galinhas. Quando você olha para as cabeças verdes, percebe: são pequenas árvores da vida. As galinhas adoram bicá-las, desmontando-as como arqueólogos da antiguidade. E há uma certa filosofia nisso. Uma ave escolhe intuitivamente o que precisa. Ela busca não apenas o sabor, mas a energia. O mundo ao nosso redor transformou a alimentação em química. Mas, no passado, cada propriedade sabia que boas verduras e água limpa
podiam substituir uma farmácia. Nossas avós não liam tabelas de aminoácidos, mas entendiam que todos os seres vivos crescem a partir do cuidado. Hoje, isso soa quase como uma revolução, plantar grama para alimentar galinhas. Mas é exatamente esse o começo da autonomia. Se você quiser tentar, comece pequeno. Escolha um canto onde a terra não esteja sobrecarregada. Semeie alfafa, espinafre, acelga ou cenouras ali. Deixe suas mãos sentirem a terra novamente. Não tenha pressa, não persiga uma colheita. Você não está criando um canteiro. Você está criando um sistema de suporte à vida. E cada semente é um ato de resistência contra a dependência. Enquanto a indústria gasta bilhões em publicidade de rações ideais, nós podemos silenciosamente, sem barulho, cultivar o que não está à venda, mas salva vidas. Retorne às suas raízes. A terra lembra como alimentar, e o conhecimento vive apenas se o partilharmos. O próximo cofre se abrirá em breve. O próximo cofre se abrirá em breve. Quando digo que cada pedaço de verdura pode mudar o destino de um galinheiro, muitos sorriem com desdém. Ora vamos, dizem eles. Está tudo na loja. É mais fácil comprar ração composta. Mas voltemos a 1987, Cazaquistão, aldeia de Kingir. Após uma seca severa, os preços das rações dobraram e as lojas estavam vazias. As pessoas salvaram-se semeando painço japonês, um milheto antigo, e cultivando repolho ao lado. Não qualquer repolho, mas o repolho Pozniak, do tipo que na Sibéria era chamado de esquilo de inverno. Suas folhas iam para as galinhas e as cabeças iam para o porão para o inverno. Esta fonte vitamínica de inverno continha o dobro de fibras dos grãos comuns e ajudava as aves a manterem-se aquecidas por dentro. Quando uma galinha come repolho, ocorre uma reação simples, mas incrível. As fibras esticam as paredes do papo, aumentando a circulação sanguínea, e a ave lida com a geada mais facilmente. Não acredita? Teste você mesmo. Em janeiro, dê às suas poedeiras uma cabeça de repolho suspensa. De manhã, você verá que elas não estão apenas bicando. Elas estão pulando, aquecendo-se, vivendo. Nas fazendas coletivas do sul da Rússia, especialmente no Kuban, havia a prática do pastoreio de repolho. No início dos anos 70, nas aldeias perto de Armavir, eram alocadas faixas separadas de terra, onde o repolho era plantado em fileiras, alternando com calêndula. Sim, aquela calêndula laranja brilhante. Isso não era apenas por beleza, mas por ciência. A calêndula libera fitoncidas, substâncias que matam bactérias e vermes. As galinhas, comendo suas flores, não ficavam doentes, suas penas brilhavam e os ovos tinham uma cor rica. Hoje, meio século depois, é hora de voltarmos a esse conhecimento mais uma vez. A calêndula não é decoração, é remédio. Pique as flores, seque-as, adicione uma pitada à ração e você terá um antibiótico natural sem efeitos colaterais. Cientistas do Instituto de Avicultura de Kharkiv provaram já em 1982 que adicionar 3% de pétalas de calêndula seca à dieta das poedeiras aumenta a massa do ovo em 7-10% e quase dobra o teor de carotenoides na gema. Carotenoides não são apenas pigmentos. Eles agem como antioxidantes, protegendo as células do fígado, olhos e pele. Uma galinha que recebe tais substâncias fica doente com menos frequência e vive mais tempo. Agora imagine, tudo isso pode ser plantado com as próprias mãos, sem um único miligrama de produtos químicos. Outra cultura conhecida pelos antigos criadores de aves é a beterraba forrageira. Nos institutos de pesquisa soviéticos, era chamada de reserva da vida. Contém açúcar, fibras e oligoelementos que restauram a ave após a muda ou doença. Pode ser cultivada mesmo em regiões do norte, onde os verões são curtos. Uma técnica importante, em janeiro, semeie as sementes em uma caixa com areia e coloque-a em um local frio, como um galpão. Deixe-as repousar até março. Isso se chama estratificação, temperar as sementes.
Após esse sono, as beterrabas brotarão uniformemente e produzirão raízes poderosas. Você pode dá-las às galinhas raladas e às folhas frescas. Especialmente úteis são as ramas e talos, que contêm mais vitamina U, uma substância rara que ajuda a curar as membranas mucosas e a restaurar os intestinos. E é aqui que começa a parte mais importante, a biologia. Muitos pensam que uma vitamina é apenas um suplemento, mas a natureza funciona de forma diferente. Quando uma galinha bica folhas frescas, as enzimas começam a trabalhar logo na boca, quebrando as fibras e ativando a microflora do papo. É como um fermento natural. Bactérias benéficas acordam e começam a produzir vitaminas dentro do corpo da ave. Nenhum pó de fábrica pode replicar esta sinfonia viva. Agora vamos falar sobre ervilhas, ou como são chamadas pelo povo, as ervilhas que escalam para a felicidade. Nos Urais, eram plantadas não apenas pela colheita. Nos antigos cadernos dos camponeses das fazendas coletivas, pode-se encontrar essa anotação: galinhas com ervilhas são como galinhas com ouro. E é verdade. Em 100 gramas de ervilhas verdes, há cerca de 5 g de proteína vegetal pura. Isso é quase tanto quanto em um ovo de galinha. A proteína da ervilha é facilmente digerida e contém aminoácidos essenciais, lisina, treonina e valina. Essas substâncias são responsáveis pelo crescimento muscular, penas fortes e, mais importante, pelo equilíbrio hormonal da poedeira. Quando as ervilhas estão na dieta, a produção de ovos aumenta naturalmente, sem estimulantes. Mas as ervilhas têm outro segredo. Elas fertilizam a terra. Suas raízes vivem em união com bactérias fixadoras de nitrogênio. Após a colheita, todo o canteiro torna-se um laboratório vivo, pronto para receber a próxima onda de plantio, seja alfafa, beterraba ou cenoura. É por isso que donas de casa experientes plantavam ervilhas em janeiro em vasos para transplantar as mudas diretamente para o jardim em março. A ciência confirma a sabedoria popular. Na revista Avicultura de 1978, foram publicados resultados. Quando as ervilhas verdes foram incluídas na dieta em até 20% da massa da ração de grãos, as poedeiras aumentaram a massa dos ovos em 9% e a gema tornou-se mais brilhante. Ao mesmo tempo, o consumo de ração composta diminuiu em 1/3. Aritmética simples. Plante ervilhas, economize um saco de ração. E agora sobre a água. Muitas vezes esquecemos que mesmo a dieta mais rica perde o sentido se a galinha beber água suja ou clorada. Na UERRS, nas aldeias, eles resolviam isso de forma simples. Colocavam um cocho com água de nascente e posicionavam maços de endro e aipo ao lado. Isso não é superstição. É filtragem natural. O endro e o aipo liberam óleos essenciais que matam bactérias patogênicas. Além disso, a apigenina, um flavonoide natural encontrado no aipo, melhora a absorção de ferro. Portanto, se tiver oportunidade, adicione verduras diretamente nos bebedouros. É uma coisa pequena, mas faz maravilhas. E aqui fica a pergunta: por que não fazem isso nas fazendas modernas? A resposta é óbvia. Porque não é lucrativo. As verduras não podem ser padronizadas. Você não pode colocar um código de barras nelas e não pode otimizá-las para uma margem de lucro. Portanto, a indústria de rações prefere pellets e pós, e nós, como consumidores, pagamos não pela qualidade, mas pela embalagem. Mas você só precisa pegar uma pá e um pacote de sementes, e você se torna livre. Conselho prático. Em janeiro você pode começar a se preparar para várias culturas ao mesmo tempo. Semeie alfafa e ervilhas em caixas com drenagem, beterrabas e cenouras em recipientes profundos, espinafre e acelga em recipientes rasos, e a calêndula pode ser semeada diretamente em uma caixa com areia e turfa, levemente coberta com uma camada de terra. Regue moderadamente, não encharque. O excesso de umidade mata as raízes. Quando as primeiras folhas verdadeiras aparecerem, comece a endurecê-las.
Coloque as caixas na varanda ou na estufa durante o dia e traga-as de volta para dentro à noite. Em um mês, você terá um mini jardim de inverno inteiro pronto para o transplante. E lembre-se, cada canteiro não é apenas comida, é um armazenamento de informações. As sementes lembram a terra em que cresceram, a água que receberam e quem as tocou. E quando as galinhas bicam esse verde, elas absorvem não apenas vitaminas, mas a energia do trabalho, do calor e do cuidado. Isso não é romantismo, é bioquímica. Assim, você cria gradualmente seu próprio ecossistema onde a galinha não está separada da terra, mas é uma extensão dela. Neste sistema, não há lugar para a dependência de uma fábrica ou de um saco de ração. Apenas o ser humano, a ave e o solo. Aqui está a união triunfal que alimentou nossos ancestrais e é capaz de nos alimentar se lembrarmos como se faz. Enquanto as grandes corporações nos convencem de que a naturalidade é uma marca, nós podemos devolver o seu real significado. Não compre ovos caipiras no supermercado. Semeie sua própria grama, faça suas próprias misturas. Deixe suas galinhas comerem à luz do sol, não os subprodutos da petroquímica. E quando, em uma manhã, você quebrar um ovo e a gema for espessa, de um laranja ardente, e cheirar não a plástico, mas ao sol, você perceberá. Valeu a pena todo o esforço. Porque você trouxe de volta não apenas um sabor, você trouxe de volta uma memória, e essa é a verdadeira riqueza. O conhecimento vive apenas enquanto é transmitido. O próximo cofre se abrirá em breve. Existe uma regra que era conhecida até nas aldeias pré-revolucionárias. Uma galinha sem horta é como um moinho sem vento. Se você perguntar a qualquer ancião nas profundezas de Vitebsk ou Tambov o que isso significa, ele responderá: uma ave não vive de ração, mas do ciclo. Tudo o que cresce e retorna à terra, tudo o que se move em círculo, esterco, grama, sementes, este é o seu elemento. Uma galinha não é uma consumidora, mas um elo no ecossistema. Mas foi exatamente esse conceito que a indústria destruiu. Quando transformaram a galinha em uma máquina de produzir ovos, o significado principal desapareceu. Olhe para os números. A ração composta moderna contém em média 14% de proteína, mas quase metade dessa proteína é o aminoácido sintético D-L-metionina, derivado de produtos petrolíferos. Na década de 1980, quando a ciência soviética ainda mantinha o rumo para a biologização da agricultura, o Instituto de Pesquisa de Pecuária realizou experimentos com fontes naturais de proteína. Eles estabeleceram então que uma mistura de alfafa, 40%, ervilha, 30%, aveia, 20% e massa verde de repolho, 10%, fornece um perfil completo de aminoácidos sem um único aditivo químico. As galinhas não apenas não perderam a produção de ovos, como também viveram mais tempo. A qualidade das suas penas melhorou, as cascas ficaram mais fortes e até o seu comportamento tornou-se mais calmo. Porque a comida não é apenas calorias, mas informação. Nossos antepassados não usavam a palavra vitamina, mas sabiam que a grama cura. Por exemplo, na Sibéria, ainda se pode ouvir a expressão uma galinha no bardana, um ovo com alma. A bardana, aquela erva daninha, é essencialmente um bioestimulante natural. Suas folhas contêm inulina, um carboidrato que alimenta a microflora intestinal. Se uma vez por semana você jogar maços de bardana fresca ou raízes secas no galinheiro, as aves lidarão com as mudanças na dieta mais facilmente, não sofrerão de distúrbios estomacais e o cheiro dos dejetos tornará-se mais suave, o que significa que a digestão está ocorrendo corretamente. Outro exemplo é a urtiga. Era conhecida em todas as aldeias, de Balashov a Namangan. Durante os anos da guerra, quando tudo valia o seu peso em ouro, a urtiga era seca e moída em farinha. Ela contém até 30% de proteína, mais cálcio que o leite e toda uma tabela de oligoelementos: magnésio, zinco, cobre,
manganês. Mas o principal é a clorofila. Ela estimula a formação de hemoglobina nas galinhas, melhora o transporte de oxigênio, o que significa que os ovos tornam-se maiores e as aves lidam com o frio e o estresse mais facilmente. Se você quiser usar a urtiga corretamente, não a dê crua. Escalde-a com água fervente ou seque-a. Assim, o ácido oxálico, que interfere na absorção do cálcio, será quebrado. Agora, o que eles não vão te contar em brochuras promocionais. Cada hectare plantado com culturas verdes para alimentação de aves pode economizar até 1 tonelada de ração composta por ano. Isso não é uma metáfora, são cálculos. 1 metro quadrado de alfafa rende 6-8 quilos de massa verde, que contém cerca de 1 quilograma de proteína pura. Se você tiver 10 ares, poderá cobrir completamente as necessidades de 20-30 galinhas sem comprar ração. E isso não requer tratores ou investimentos, apenas tempo e respeito pela terra. Uma vez, na década de 1940, na Ucrânia, houve uma prática única que hoje poderia ser chamada de galinheiro ecológico. Nas fazendas coletivas perto de Kirovograd, eles organizavam círculos vivos. No centro ficava o galinheiro, cercado por canteiros de alfafa, seguidos por faixas de repolho e, ao longo do perímetro, faixas de calêndula e feijão. As galinhas pastavam no verde, fertilizavam a terra e as plantas, por sua vez, protegiam as galinhas do vento e dos insetos. Era um organismo autossustentável. E você sabe quanto tempo esse círculo durava sem semeadura repetida? 3 anos. Sem produtos químicos, sem ração comprada. Um sistema criado à mão, mas inspirado pela natureza. Agora, um pouco de ciência para reforçar a intuição com fatos. A proteína de um ovo de galinha consiste em 20 aminoácidos, 9 dos quais são essenciais. Alfafa, espinafre, acelga e ervilhas juntos fornecem um conjunto completo desses aminoácidos. Ou seja, se você alimentar suas galinhas com uma mistura verde dessas plantas, estará dando a elas tudo o que as fábricas fornecem, através de sintéticos, além de vitaminas do complexo B, tocoferol, vitamina E, carotenoides e fitoncidas. E tudo isso sem adicionar concentrados de proteína. Vamos falar sobre a alimentação de inverno. Porque janeiro não é apenas um tempo para semear, mas também um tempo para preparar os estoques. Antigamente, as donas de casa faziam as chamadas guirlandas de vitaminas. No outono, colhiam ervas, urtiga, alfafa, trevo, ramas de beterraba, secavam-nas à sombra e depois amarravam-nas em guirlandas e penduravam-nas no teto do galpão. No inverno, essas guirlandas eram retiradas e penduradas no galinheiro. As aves escolhiam elas mesmas o que precisavam. Isso é alimentação intuitiva, que agora está na moda chamar de bioadaptativa. Mas ela nasceu não em um laboratório, mas em uma aldeia. No século XXI, você pode fazer o mesmo, só que de forma mais inteligente. Por exemplo, semeie microverdes no inverno, sementes germinadas de aveia, trigo, ervilha. Em 7-10 dias, você obterá uma ração viva com uma concentração de vitaminas 5 vezes superior à do grão seco. As galinhas ficarão encantadas. Os brotos estimulam o metabolismo, aumentam a produção de ovos e encurtam o período de muda. Se o grão germinado for dado 2 ou 3 vezes por semana, você notará como a cor das penas e da crista das aves melhora. Este é um sinal seguro de que o sangue está sendo saturado com oxigênio. Existe outro truque esquecido da prática popular: o banho de cinzas. Sim, não é comida, mas prevenção direta de doenças. Misture cinzas de madeira, um pouco de areia e argila seca. Coloque em uma caixa no galinheiro. As galinhas se banharão nesta mistura, limpando suas penas de parasitas. Isso substitui preparações químicas caras. A cinza contém potássio e cálcio, e as aves frequentemente a bicam para repor minerais. Nos anos soviéticos, isso era chamado de higiene seca. E agora, economia.
Cultivar 1 quilo de ração verde com as próprias mãos custa cerca de 2-3 copeques, se você contar as sementes, a água e o trabalho. Comprar 1 quilograma de ração composta custa 40-50 rublos. A diferença é de 1000%. Mas nem se trata do dinheiro. Trata-se de independência. Enquanto você compra ração, você é dependente. Assim que começa a semear, você é o mestre. E este é o principal passo em direção à liberdade. Alguém dirá, por que tudo isso? Ovos de fábrica são mais baratos. Sim, mais baratos, mas apenas no caixa. O preço real está escondido na água contaminada com nitratos, na terra exaurida, nas variedades perdidas de gramíneas. Pagamos com a nossa saúde. Você sabia que nos últimos 30 anos, o teor de vitamina A nos ovos de fábrica caiu quase pela metade? Porque as galinhas são alimentadas com grãos desprovidos de verde. Uma galinha que não vê o sol e não bica a grama, põe um ovo morto, sem luz, sem energia. Mas um ovo é um coágulo de sol, um concentrado de vida. Conselho prático. Se você tem espaço limitado, use canteiros verticais. Você pode fazer um mini sistema a partir de caixas ou barris velhos. No nível inferior, alfafa acima dela, espinafre, no topo, calêndula. Cada cultura apoia a sua vizinha. A alfafa preserva a da umidade, o espinafre fornece sombra, a calêndula repele pragas. E quando tudo isso crescer, basta cortar um pouco de cada vez e jogar para as galinhas. No inverno, seque. Na primavera, semeie novamente. Tudo isso não é romantismo ou retrô. Esta é a agrotecnologia do futuro. Só que não tem produtos químicos, apenas a lógica da natureza. Uma galinha não exige milagres. Ela exige ciclos. Água, verde, luz. Estes são os seus 3 pilares. Se você os seguir, o seu quintal transforma-se em um sistema autossustentável, onde não há desperdício. O esterco vai para o composto para o canteiro, a grama para a narração, o ovo para a mesa. Tudo retorna. E, finalmente, filosofia. Quando você segura um ovo da sua própria galinha nas mãos, está segurando um pequeno sol cultivado pelo seu trabalho. Isso não é uma mercadoria. É um testemunho da ligação entre o ser humano e a terra. Nenhuma fábrica, nenhuma marca pode reproduzir isso. A natureza não pode ser patenteada. É hora de retomar o que nos pertence por direito: o conhecimento, a terra e o cuidado. Enquanto tivermos mãos, sementes e um pouco de tempo, teremos a chance de devolver o sentido à propriedade rural. Pois o conhecimento vive apenas se o partilharmos, e o próximo cofre se abrirá em breve. Quando vejo pessoas hoje orgulhosamente se gabando de ecoprojetos com logotipos e certificados, não sei se rio ou se choro. Afinal, a verdadeira ecologia não precisa de papéis. A verdadeira ecologia é uma avó de botas de borracha que ainda se lembra de como, na década de 1950, salvava os pintinhos alimentando-os com folhas de beterraba cozidas e restos de farinha de aveia. É um avô que mantinha um monte de areia no porão e todo mês de janeiro plantava cenouras ali para o congelamento, para arrancar as ramas para as poedeiras mais tarde. Eles não conheciam a palavra sustentabilidade, mas viviam de forma que nada se desperdiçasse. Seus galinheiros não cheiravam mal, as aves não ficavam doentes e os ovos eram reais, não itens de marketing, mas vivos. Hoje, no entanto, a galinha foi transformada em uma biomáquina. Alimentamo-la com pó, adicionamos antibióticos, estimulamos o crescimento e nos perguntamos por que o ovo não tem sabor. No entanto, tudo se resolve de forma simples. Devolva a ave, a terra, a grama e o sol, e ela lhe devolverá a sua saúde. E comece, como sempre, por janeiro. Este não é um mês de descanso, mas de preparação. A terra sob a neve está a preparar-se para despertar, e agora mesmo é quando você precisa lançar as bases para a explosão de vida da primavera. Sementes são um código,
e se você o ativar corretamente, acabará com uma verdadeira horta forrageira. Vamos detalhar especificamente como. Um guia passo a passo para criar um sistema de alimentação natural. Primeiro, escolha uma zona. Mesmo que você tenha apenas 3 metros quadrados, já é suficiente. O principal é um local ensolarado e acesso à umidade. Você não precisa necessariamente cavar fundo. Apenas afofe o solo e adicione composto, dejetos, folhas apodrecidas, restos de grama. Segundo, semeie em etapas. Em janeiro, em caixas, alfafa, espinafre, acelga, ervilhas. Em fevereiro, brócolis, repolho, calêndula. Em março, beterraba, cenoura, aipo. Em abril, armoles, urtiga, trevo. Tal semeadura proporcionará um fluxo contínuo de verde de março a outubro. As galinhas não dependerão de sacos de ração composta. Terceiro, rotação de culturas. Depois do repolho, plante leguminosas. Elas restauram o nitrogênio no solo. Depois das ervilhas, cenouras ou beterrabas. Depois das gramíneas verdes, abóbora ou abobrinha, que depois também podem ser dadas às galinhas. Quarto, integração. O galinheiro não deve estar isolado. Que haja uma pilha de compostagem por perto. As próprias aves irão verificá-la, buscar insetos e afofar o solo ao mesmo tempo. Este é um biolaboratório gratuito. Misture o esterco com palha e folhas. Isso faz o fertilizante perfeito para os canteiros. Em 3, 4 meses, você terá humus pronto e quase não haverá cheiro. Quinto, controle de umidade. O solo deve estar vivo. Nem um pântano nem poeira. Quando a terra está muito seca, a planta perde proteína. Quando está muito úmida, as raízes apodrecem. O teste é simples. Aperte um punhado de terra na palma da mão. Se formar um torrão, mas não pingar, está perfeito. Sexto, iluminação. Mesmo no inverno, as plantas precisam de sol. Se não tiver uma estufa, use uma janela antiga, uma varanda envidraçada ou um canto do galpão com plástico filme. O mais importante é a luz. Sem ela, não haverá clorofila, e sem clorofila, não há vida. Agora sobre microverdes, o tesouro mais subestimado para galinheiros. Sementes germinadas de aveia, trigo sarraceno e ervilhas contêm de 4 a 6 vezes mais vitaminas do que o grão maduro. Elas contêm enzimas vivas que ativam a digestão e aumentam a imunidade. Antigamente, na Rússia, isso era chamado simplesmente de papa viva. Você pode cultivar brotos diretamente no parapeito da sua janela. Mergulhe o grão durante a noite, depois espalhe-o em uma bandeja rasa e cubra com um pano. Em 2, 3 dias, os brotos aparecerão. Dê às galinhas um punhado por dia. Você sentirá o resultado em 1 semana. Os ovos ficarão maiores, as cascas mais fortes e as penas mais brilhantes. E agora um pouco sobre fisiologia. Por que exatamente as plantas verdes são tão importantes para as galinhas? As galinhas têm um trato digestivo curto e um metabolismo muito rápido. Tudo o que comem é processado em 4, 5 horas. Portanto, é importante que a comida esteja viva, com enzimas ativas. Só então os micro-organismos em seu intestino começam a sintetizar vitaminas do complexo B, tiamina, riboflavina, niacina. Estas são as mesmas vitaminas que fortalecem o sistema nervoso e tornam a ave resiliente ao estresse. Uma galinha que come verduras frescas raramente adoece, não apresenta canibalismo e não bica as penas. Compare isso com as aves de fábrica. Elas são alimentadas com pó estéril, a microflora morre e você tem que dar antibióticos. Este é um círculo vicioso. Matamos as bactérias que deveriam nos alimentar. Outro ponto importante: gorduras. O verde contém ácidos graxos ômega 3, que não são encontrados no grão seco. São eles que tornam a gema espessa e perfumada. Em institutos de pesquisa soviéticos, foram realizados até experimentos. Galinhas que comiam alfafa e espinafre não apenas punham mais ovos, mas esses ovos também duravam mais sem refrigeração.
até 25 dias sem sinais de deterioração. Por quê? Porque os antioxidantes naturais, tocoferol e luteína, protegem os lipídios da oxidação. Alimento vivo produz um ovo vivo. Vamos recordar a Ásia Central. Nas aldeias do Tajiquistão e do Uzbequistão, ainda praticam o método antigo de alimentação na sombra. Lá, as galinhas pastam sob uvas e amoreiras. Quando o sol está especialmente forte, as folhas criam uma sombra natural, e as bagas que caem tornam-se um doce petisco. Este é um sistema equilibrado onde nada se desperdiça. A amora contém glicose e flavonoides que fortalecem os vasos sanguíneos. As galinhas que as bicam quase nunca sofrem de insolação. Tente plantar alguns arbustos de groselha, framboesa ou amoreira perto do galinheiro e terá não apenas alimento, mas também ventilação natural, umidade e sombra. Separadamente, vale a pena falar sobre o sal e os minerais. O erro de muitos iniciantes é excluir completamente o sal. Mas sem ele, a ave perde o apetite e a energia. O segredo dos antigos avicultores é a cinza. Ela substitui tanto o sal quanto o premix mineral. Em um punhado de cinza de madeira, há potássio, cálcio, magnésio e fósforo. Adicione uma pitada à ração ou coloque uma tigela separada. As próprias galinhas regulam o consumo. A natureza não comete erros. E agora um pouco de filosofia, sem a qual nenhum galinheiro se sustentará. Alimentar não é um processo de dar e esquecer. É um ritual. Quando você sai de manhã, abre a porta e ouve as galinhas cumprimentando-o. Isso é uma ligação. Você faz parte do bando e elas sentem isso. A galinha é uma criatura incrivelmente inteligente, mas ela só confia em quem fala com ela. Tente chamá-las pelo nome, jogando verduras das suas mãos. Em uma semana, elas estarão à sua espera como o sol. E você notará, quanto mais comunicação viva houver, mais calma a ave e melhor ela põe ovos. No final, tudo volta ao simples: terra, trabalho e respeito. Em um mundo onde somos forçados a comprar até ar engarrafado, a capacidade de cultivar o seu próprio alimento torna-se um ato de resistência. Você não está apenas alimentando uma ave. Você está alimentando a ideia de autonomia. Você está transmitindo conhecimentos que sobreviveram a guerras, secas e reformas. E quando você estiver no seu quintal, a neve derretendo e os primeiros brotos de alfafa rompendo a terra cinzenta, saiba disto. Este é o começo de um novo ciclo. Você não é apenas um jardineiro. Você é o guardião de um código antigo que une o ser humano e a natureza. A galinha é um símbolo de casa, calor e sobrevivência. E enquanto tivermos a nossa própria galinha, a nossa própria grama e a nossa própria terra, nenhuma corporação poderá nos tornar dependentes. O conhecimento vive apenas se for partilhado. Partilhe este vídeo, partilhe as sementes, partilhe a experiência. Que cada quintal se encha novamente de cantares de galo, não do som de fita adesiva de embalagem. O próximo cofre se abrirá em breve. Se esta história mudou sua visão sobre como a natureza pode alimentar sua casa, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Estamos desenterrando conhecimentos que tentaram relegar ao esquecimento. Semeie o futuro conosco. O próximo tesouro de sabedoria se abrirá muito em breve.